Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho desse livro aqui, Guerras Santas, como 4 patriarcas, 3 rainhas e 2 imperadores decidiram em que os cristãos acreditariam pelos próximos 1500 anos, de Philip Jenkins. Então eu quero ler um trecho chamado Conquistando Novos Mundos. Além do significado religioso, a crise do século V mudou a feição da história política mundial. O Concílio de Calcedônia deu um enorme impulso ao poder e ao prestígio daquelas partes em crescimento da Igreja, em áreas novas e emergentes, em termos gerais, na Europa, ao custo das terras natais mais antigas da fé. Um novo mundo cristão emergente desprendeu-se da cristandade mais antiga, os dois mundos separados por aquilo que os críticos consideraram como inovações teológicas preocupantes. Os observadores modernos podem traçar paralelos com o movimento contemporâneo do centro de gravidade cristão da Europa e América do Norte para o hemisfério sul. A mudança geográfica da antiguidade aumentou drasticamente o poder e prestígio dos papas de Roma, desacelerando os esforços de criar outros centros de status igual ou maior. O Concílio de Calcedônia e suas consequências consagraram o poder da Igreja de Roma, enfraquecendo os possíveis rivais de outros lugares, sobretudo Alexandria. O Concílio de Calcedônia, de fato, marca o início real do papado medieval. A vitória política da fé produzida em Roma significou que o cristianismo emergente na Europa se desenvolveria em aliança próxima com o Império Romano e com os estados sucessores ocidentais, em vez de retornar, como no Oriente, às catacumbas. Em consequência, as igrejas da Europa mantiveram viva a visão de um império cristão, uma aliança íntima entre igreja e Estado. Seria uma manifestação política da cidade de Deus que eles tentariam repetidas vezes recriar na prática. Tão casados os ocidentais estavam com a visão de um império cristão que, quando o Império Romano Real perdeu influência, os papas inventaram uma estrutura toda nova, na forma do regime franco de Carlos Magno. Os europeus iam viver com as consequências dessa decisão por 1000 anos. A divisão dentro do cristianismo da antiguidade preparou o caminho para poderes externos explorarem as divisões intracristãs. Em primeiro lugar, os persas e, com o tempo, os muçulmanos. Sem a grande divisão, a ascensão do islamismo teria sido impensável. Sem a crise religiosa, o islamismo não poderia ter avançado no quase vácuo político que encontrou no século VII, no império onde a maioria dos orientais, monofisistas e nestorianos, rejeitava seus imperadores ortodoxos católicos. Tão alienados ficaram os dissidentes cristãos que poucos estavam preparados para resistir aos invasores muçulmanos, que prometeram e praticaram a tolerância em relação a diversas seitas cristãs. Nas fases iniciais, a nova fé proporcionou um corte radical no ciclo histórico de violência e perseguição que tinha desfigurado o cristianismo na antiguidade tardia. O islamismo, em contraste, proporcionou tolerância, paz e uma separação invejável entre igreja e Estado. Um observador moderno pode perceber nesse processo uma advertência a respeito dos perigos da mistura entre igreja e Estado. O mundo cristão só pôde conhecer a paz quando o governo foi definitivamente removido do assunto de criar e impor a ortodoxia religiosa, após o qual as igrejas conflitantes puderam coexistir satisfatoriamente sob um regime que menosprezou seus assuntos de modo imparcial. Contudo, as igrejas dissidentes, no final, pagaram um preço catastroficamente alto por sua liberdade do controle cristão ortodoxo. Independentemente do que os cristãos dissidentes pensaram inicialmente, o novo poder muçulmano tinha seus valores e objetivos próprios muito distintos e trabalhou de maneira eficaz para implementá-los. Embora o processo levasse séculos, os cristãos acabaram se debilitando nos territórios que caíram sob o poder muçulmano. Para ilustrar a escala da ruína que se abateu sobre as igrejas da antiguidade, lembramos que as lutas do século V envolveram uma guerra por domínio entre as sés de Roma, Alexandria, Antioquia e Constantinopla, e aquela guerra teve vencedores e perdedores claros. No entanto, hoje em dia, as 3 últimas daquelas cidades estão em países predominantemente muçulmanos, em população e tradição, com as minorias cristãs mal perseverando.
A própria Éfeso está na parte ocidental do território muçulmano que denominamos Turquia, que está quase livre de cristãos. Assim, o Concílio de Calcedônia e suas consequências dividiram tanto no Oriente cristão que sua ruína foi inevitável. Os crentes modernos devem tirar dessa experiência histórica lições bastante diferentes e certamente não alarmes simplistas a respeito da suposta ameaça do islamismo. As comunidades não devem ficar tão concentradas nas suas rixas internas, esquecendo-se do que têm em comum e se tornando vítimas de perigos externos muito mais substanciais que não conseguiram perceber. É muito, muito importante que se conheça a história e que se conheça os embates e que as teologias elas não se dão isoladas ou alienadas de desejos e intenções político-econômicas. Isso desde dos tempos bíblicos, né? Dos tempos das narrativas bíblicas, os textos e as elaborações dos textos. Então é muito importante que a gente conheça a história antes de emitir uma opinião vazia ou superficial a respeito, né? Recomendo demais esse livro, ajuda a compreender muitos embates e principalmente a repensar as questões entre igreja e Estado, entre poder religioso aliado ao Estado político partidário e todas essas questões envolvidas, tá bem? Então, se você curtiu essa leitura, curta aqui o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Toda semana nós temos um vídeo de quinta com uma leitura da semana. E se você quer apoiar esse canal com mais materiais, com ajuda para que continuemos a espalhar a leitura, entra aqui na descrição, apoia pelo apoia.se/Angela Natel, que é um apoio mensal, ou um apoio único no PicPay, @Angela Natel. Muito obrigada, boa semana para vocês e vamos ler cada vez mais.